Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo, eu sou autista e hoje a gente vai analisar um vídeo muito interessante, assim, a gente vai analisar... Bem, eu não vou dar muitas dicas, eu não vou ficar falando, pode ser isso, pode ser aquilo, não, eu já vou mostrar essa bagaça. A gente vai entrar no mundo do Brasil Paralelo. E exatamente, gente, a gente vai analisar esse vídeo aqui do Brasil Paralelo, chamado Autismo, a visão da medicina e da família, do podcast Conversa Paralela com o Thiago Castro. Então, sim, a gente vai analisar essa bagaça. A gente vai analisar todos os aspectos desse vídeo, né? Lindo e maravilhoso, só que não. Vamos ler, né? Obviamente, o currículo do Thiago Castro. E vou bater com o meu currículo, né? Porque eu acho que é necessário, apesar de eu não gostar muito de ficar... enfim, dando carteirada, né? Mas, enfim, a gente vai analisar isso. Espero que você que chegou agora no vídeo, aperta no botão de gostei, caso você tenha gostado do vídeo, do tema, né? Vai ser chorume, assim, não tem como. Vai ser triste, vai ser deprimente, vai ser patético, vai ser bem biomédico, mas também vai ser legal. Aperta no botão de gostei. E se você chegou no canal, não se inscreveu, se inscreve ou aguarda até o final do vídeo. Vou falar no final do vídeo porque eu sei que a galera esquece. Caso você já acompanha o meu canal e queira fazer um pix, autismopensante@gmail.com, pix de qualquer valor, ou apoia-se, né, apoia-se.se/autismopensante para você financiar o projeto, porque essa coisa aqui dá muita dor de cabeça, dá muito trabalho. E, enfim, vamos pro vídeo logo pra gente analisar, né? Antes da gente analisar o vídeo, né, propriamente dito, a gente vai fazer uma comparação de currículos, né, assim, porque eu acho justo, né, a gente vai analisar, né, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui muito bem, provavelmente não, mas eu vou ler para vocês de qualquer forma, porque eu acho importante, né, eu acho que já tá um pouquinho mais fácil de ler. Vamos ler essa bagaça. É sobre o Thiago Castro, né? Thiago Castro, ele é médico pediatra, pós-graduado em emergências e urgências pediátricas pelo Instituto de Ensino Albert Einstein no ano de 2017. Pós-graduando em transtorno do espectro autista pela CBRF Miami, mestrando em neurociência no Instituto de Neurociência. Em constante atualização e estudo das mais variáveis áreas da pediatria e desenvolvimento infantil. Proprietário e diretor técnico da clínica Blua Pediatria, Autismo e Famílias Integradas, CEO da IEPSS, autor do livro best-seller Simplificando Autismo e coautor de outros livros. É padrinho da PAI Foz do Iguaçu, onde realiza atendimentos de forma voluntária e apoio a projetos sociais. Ele se tornou uma referência nacional pela sua comunicação empática e clara, participando de dezenas de palestras relacionadas ao autismo. Da onde eu tirei? Diretamente do canal dele, do próprio Thiago Castro, né? Ele tem um canal no YouTube, confesso que eu não conhecia ele, não tava no meu radar, mas ele é da galera do Lucelmo, né? Ele tem um canal de um pouco mais de 100 mil inscritos. Provavelmente tem muito chorume biomédico no que ele fala, assim. E o meu currículo não é grande, mas assim, além de, obviamente, eu ser autista, né, porque, né, você está assistindo um canal chamado Autismo Pensante, né. Além disso, eu tenho uma graduação em comunicação social, eu tenho 2 especializações, uma em mídias e redes sociais e outra em direitos humanos da América Latina. Inclusive, essa segunda especialização foi na Unila em Foz do Iguaçu. Então, assim, enfim, o meu trabalho final foi justamente falar sobre o sistema capitalista, né, e como o sistema capitalista promove essa normalização de corpos autísticos, né, e eu falei da análise do comportamento aplicada, né, a ABA. Não sei se ele vai falar da ABA, né, talvez sim, mas não é necessariamente esperado, porque ele é psiquiatra.
não psicólogo, mas só para vocês terem um pouco mais de noção, né? Então, a partir disso, a gente vai diretamente pro vídeo, né? Finalmente, a gente vai pro vídeo e analisar essa bagaça. Enfim, vamos mexer nesse vespeiro, né? Nesse vespeiro maravilhoso, só que não. Vamos lá. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Mais uma vez com meu amigo lindo, maravilhoso Mr. Arthur Morrison. Olha só. O que aconteceu Boa noite, contigo, Lara querido. Breno? Amizade, querido. Limpou Que esse é isso? óculos, então? Muito boa noite, Lara São os olhos Brenner. do coração. Vocês Boa também- noite, Vocês querido. também estão muito lindas. Muito obrigada. Olha só falou isso por reciprocidade. Reciprocidade. O livro As Armas da Persuasão explica isso. É um gatilho mental. Gatilho mental da reciprocidade. Estamos aqui hoje com Tiago Castro, que é pediatra, pai do Noah e do Matheus, marido da Gabriela Castro, e vamos falar com ele sobre autismo. Alguém que tem conexão com o CBF Miami, né? Ele, enfim, pelo próprio descritivo que ele falou, né? Ele tem conexões no CBF Miami, né? No caso, mais especificamente, pós-graduando, né? Não à toa, não duvidaria que ele futuramente possa ser professor do CBF Miami, né? Porque o CBF Miami é uma instituição onde, pelo menos para neurodivergências, é modelo biomédico na veia puro, e não é à toa que ele tá num veículo, né, como o Brasil Paralelo, né? O Brasil Paralelo é um veículo de extrema-direita, né? Notoriamente de extrema-direita, que fala de pautas políticas de maneira muito reacionária. Mas será que a gente vai necessariamente ver esse reacionarismo, né, nesse podcast? Eu acredito que sim, gente. Eu acredito que sim, mas vamos ver, né? Porque a gente só analisa quando a gente percebe algo, não analisa antes de ver esse algo, né? Então vamos lá. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Lara, Arthur. É um prazer estar aqui, né? Esse tema tão relevante que é o autismo. As pessoas às vezes não têm noção do quanto é necessário a gente realmente saber sobre esse tema. Para se ter uma ideia, a cada 30 crianças que nascem ou que recebem um diagnóstico, uma será autista. Ou seja, a cada 30 crianças, uma é autista. É bem comum, então, né? Muito. Sim, realmente, ele pega esse dado do CDC, né, que de tempos em tempos atualiza. Já teve outros dados do CDC em relação à estatística, né, de pessoas autistas, né. Esse estudo é dos Estados Unidos, né, infelizmente não tem muitas pesquisas voltadas às estatísticas, né, de recorte populacional mesmo do espectro autista no Brasil, né, por falta de vontade política, né, por exemplo. Mas, enfim, já foi considerada uma condição mais rara, né, não era 1 a 30, né, às vezes antigamente era 1 a 60, enfim, mas só para vocês terem um pouco mais de noção, né, de que cada vez mais vão se atualizando, né, esses dados estatísticos, né, mas infelizmente a gente tem que fazer esse recorte, né, dos Estados Unidos, né. Então eu acho que assim, a Brasil Paralelo está fazendo algo aqui muito bonito, que é trazer um tema latente, uma dor real e verdadeira, que a gente pode contornar com um tratamento adequado e com uma informação, trazendo para um canal que realmente tem uma visibilidade para ir a muitas e muitas casas. Então, Tratamento, leia-se normalização de corpo. Já falei disso em outros vídeos, mas, enfim, né, é aquilo, né, psiquiatra corroborando com o modelo biomédico, nada novo sob o sol, né, gente? para mim é um prazer estar aqui. A beleza de vocês, eu acho que emana maravilha. aqui essa noite. Eu estou muito contente, muito feliz. E eu acho que é muito oportuno a gente estar aqui hoje. Nós E estamos que bom muito nós termos felizes ele, também. né? Pra poder Com fazer, certeza. falar conosco. E, Tiagão, já para começar assim, do básico, né? O que é o autismo? Perfeito. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Contrário do que muita gente imagina, ele não é uma doença. É uma condição que a pessoa nasce. Ela nasce
por uma base genética. A gente tem um estudo grande publicado em 2019 falando que 97 a 99% daqueles pacientes que foram diagnosticados autismo, eles tinham uma base genética sobre forte influência de fatores ambientais, principalmente intraútero, que conferem características específicas para aquela criança. Entre muitas delas, o principal é realmente a baixa socialização, Uhum. que é ainda um pouco mais característico pelo baixo contato visual. Tá, ele falou algo que tem respaldo, sim, mas não é exatamente isso. Existe sim esse dado de 97 a 99, mas na verdade é 97% é fator genético e 3% é fator ambiental, isso dentro da biologia. Aí entra sim questões voltadas, por exemplo, a modificações de genes, né? Que acontece assim porque a humanidade vai, enfim, vai modificando a questão genética, né? A famosa mutação, né? Então, isso, como o próprio nome diz, é fator ambiental, mas 97%, ou seja, quase a totalidade da existência da condição do espectro autista é por via genética. Então, geralmente, ou é o pai, ou é a mãe, ou é os dois. Então, não necessariamente é algo que vai na hora da formação do útero. Ele deu a entender isso, né? Mas só para desmistificar um pouco para vocês, gente. E se você não olha desde o momento que você nasceu, ou olha menos desde o momento que você nasceu, naturalmente você vai desenvolvendo comportamentos mais específicos e não o social. Nós estamos aqui no ambiente social onde nós, mais ou menos, nos comportamos parecidos. Mas se talvez eu não ouvisse vocês, provavelmente eu teria aqui meu comportamento mais ritualístico. Além de gerar atraso na socialização e também no contato visual, essa criança geralmente gera prejuízo na comunicação, então ela tem um atraso de fala, mas não apenas atraso de fala, porque eu posso não falar e mesmo assim me Uhum. comunicar. Então ele também tem uma dificuldade na comunicação não verbal. Então, por vezes, ele não consegue entender demandas simples, como pega aquela bolinha, realmente é uma dificuldade Um nesse atraso processamento. cognitivo, assim? A gente poderia dizer que é um atraso cognitivo, porque Tá, primeiro, vamos voltar ao que ele falou, né? Porque ele falou algumas coisinhas meio ruinzinhas. geralmente gera prejuízo na comunicação, então ela tem um atraso de fala, mas não apenas atraso de fala, porque eu posso não falar e mesmo assim, talvez eu não ouvisse vocês, provavelmente eu teria aqui meu comportamento mais ritualístico. Além de gerar atraso na socialização e também no contato visual, essa criança geralmente gera prejuízo na Tá, primeiro, contato visual. O espectro autista, o critério diagnóstico dele, e isso vale tanto pro DSM, né, o Manual de Diagnóstico de Doenças, de Condições Mentais, se eu não me engano, que é um livro da psiquiatria estadunidense, quanto no CID, né, o Código Internacional de Doenças, que os países utilizam para, enfim, a classe psiquiátrica principalmente usa também, não fala de contato visual, gente. Contato visual pode ser um elemento, mas ele não é necessariamente um critério diagnóstico, porque assim, no modelo biomédico a gente fala de duas características principais. A primeira, os comportamentos restritivos e repetitivos, a dificuldade de socialização, né, de comunicação. Então, contato visual, gente, autista pode ter. Ele pode ter um desconforto que pode gerar, né, de repente, uma crise sensorial. Pode, mas isso não significa que o autista não vai olhar nos olhos. Isso aí é um mito em relação ao espectro autista. E pelo jeito ele vai acabar compartilhando alguns outros mitos. Mas a gente vai pegar ponto a ponto aqui. comunicação, então ela tem um atraso de fala, mas não apenas atraso de fala, porque eu posso não falar e mesmo assim me Uhum. comunicar. Então ele também tem uma dificuldade na comunicação não verbal. Então por vezes ele Tá, dificuldade na comunicação não verbal. Na verdade, o autista não tem necessariamente uma dificuldade na comunicação não verbal. Quando ele fala isso, ele fala mais no sentido de interpretar sinais não explícitos, né? O famoso subentendido, né? As frases de duplo sentido, principalmente o sentido figurado, né? Que realmente tem dificuldade, mas pela literalidade que o autista tem. Isso não significa
significa a comunicação não verbal no sentido geral, porque comunicação, gente, não se resume só a fala, não se resume só a escrita. Existem outras formas de um ser humano, né, uma pessoa, se comunicar, sabe? Uma forma, assim, que a gente utiliza quase que sempre de se comunicar, e muita gente nem considera isso como comunicação, é por meio de imagens. Né? Aqui, querendo ou não, por mais que eu esteja falando aqui com vocês, eu estou utilizando uma imagem, estou gesticulando. Isso é uma forma de comunicação, sabe? As artes são uma forma de comunicação, né? A música, assim como a poesia, a escrita, né? Independente se é uma escrita mais artística ou mais jornalística, mais técnica ou mais acadêmica, é uma comunicação. Então, comunicação não se resume à oralidade, gente. Então, vamos tomar cuidado que sim, tem dificuldade, o autista tem de certa dificuldade com subtexto, elementos de subentendido, né, figurativos, mas isso não significa que, de forma geral, ele vai ter dificuldade, né, na comunicação, né, e fora que, enfim, a gente tem que partir do ponto de que essa é uma definição a partir de uma comunicação neurotípica, né, de uma comunicação dentro de uma perspectiva de busca pelo corpo perfeito, né, então, vamos dar uma segurada, né, antes de falar besteira. Não consegue entender demandas simples, como pega aquela bolinha, realmente é uma dificuldade nesse atraso processamento. cognitivo, assim? A gente poderia dizer que é um atraso cognitivo, porque está em déficit de muitos comportamentos que são esperados para aquela idade. Não sei se ele fala especificamente de deficiência intelectual. Caso ele falar depois, isso se aplica, porque tem muita gente que aplica esse argumento de que o espectro autista é uma deficiência intelectual, o que é falso, categoricamente falso. Já tem estudos, obviamente, eu vou deixar a fonte dessa bagaça que eu tô falando, porque eu não tô tirando do 5G, 6G, eu vou deixar essa fonte aqui, mas só para vocês terem uma noção, um estudo recente, mediu o QI de pessoas autistas e deu muita diferença, assim, tem grupos diversos. Tem, obviamente, grupos de pessoas autistas que têm que ir abaixo da média. Tem pessoas autistas que têm que ir na média. Tem pessoas autistas que têm que ir acima da média, né? Então, isso até faz com que argumentos de que o espectro autista é DI, né? Deficiência intelectual, ou é superdotado, né, altas habilidades, ou superdotado no sentido do QI, todos esses argumentos acabam caindo por terra, né? Eu vou deixar aqui para vocês lerem melhor. Infelizmente está em inglês, como a maioria dos artigos que falam, né, acadêmicos que falam decentemente sobre o aspecto da deficiência, né? Mas enfim, a gente vai lidando com as armas acadêmicas que a gente tem, né, gente? E aí, quando a gente coloca isso de forma mais palpável, principalmente para a mãe e para o pai, essa parte da fala é algo que realmente eles conseguem identificar de forma mais simples. Porque, por exemplo, uma criança de 15 meses, ela já tem que falar umas 10 palavras. Uma criança, por exemplo, de 18, de 20 meses, tem que estar falando 50 palavrinhas. Uma criança de 2 anos, ela tem que estar falando 150, 200 palavras e compondo pequenas frases. E isso é muito interessante porque se eu falo, por exemplo, para Lara, Lara, olha, o que é reciprocidade socioemocional? Concorda que é um pouco abstrato? Sim. Mas quando eu falo, Lara, com 2 anos, o seu filho tem que falar 200 palavras. Você faz a É conta muito mais fácil, né, e de não identificar. percebe isso, então aqui é um sinal de alerta. Então eu falo que a fala para os pais é algo muito mais palpável. Entra naquela lógica que eu falei bem de forma geral no início, mas é aquilo, né? Produtividade, tem etapas de desenvolvimento, mas mira uma questão de produtividade, de o seu filho, se ele chegar a X tempo de vida, né? A X idade, ele precisa falar Y palavras. Né, ele tem que formar Z frases, né? Enfim, tem que formular algum tipo de construção de frase. Isso, querendo ou não, uma perspectiva de comunicação puramente, enfim, biomédica, porque acaba, né, reduzindo a comunicação
a um aspecto puramente oralizado, né? Enfim, sendo que comunicação, como eu falei, já é algo bem amplo, né? Então não dá pra gente entrar muito nesse reducionismo, né? Mas para além disso, né? Essa reciprocidade emocional é o que pesquisas, né, acabam batendo contra, né? Por exemplo, o conceito de dupla empatia, né? O conceito de dupla empatia, só para dar um resumo para vocês, é o conceito de que, ao contrário do que o senso comum, né, principalmente da área da medicina, mais especificamente da psiquiatria, corrobora que o autista ele não tem uma empatia, ele vive centrado no próprio mundo. Ao contrário disso, na verdade, o autista é muito empático. A diferença é que ele não tem a chamada empatia cognitiva, né? Empatia cognitiva é a empatia de você, da pessoa identificar no outro o sofrimento, por exemplo, né? Mas isso não significa que a empatia de modo geral, né, de, por exemplo, se compadecer com a dor do outro, não exista. Então, enfim, não significa que o autista, ele é fechado no próprio mundo, ele não se importa com as outras pessoas, na verdade ele se importa pra caralho. A diferença é que ele não de cara, pelo menos, né, não no primeiro momento, vai identificar essa dor do outro, até porque autistas têm dificuldade de identificar emoções, né, identificar o subentendido, então é até esperado o autista não conseguir identificar uma dor, por exemplo, né, então não existe isso de autista não é empático, né, não tem empatia, não sabe da dor do outro, então, né, vamos tomar cuidado, gente, vamos tomar cuidado. Além disso, essa criança começa a ter comportamentos ritualísticos, é um transtorno que tem muitas comorbidades, principalmente sensoriais. Então, aquela criança tem mais dificuldade com a iluminação, com o som, com o barulho. Essa criança, por vezes, tem dificuldade com a alimentação, porque está diretamente relacionado a um dos sentidos. Então, o que eu toco, aquela criança que não consegue comer por seletividade alimentar, às vezes ela não consegue palpar o purê de batata. Como é que ela vai colocar o purê de batata dentro da boca? E aí ela vai tendo esses comportamentos e, através desses comportamentos, comorbidades, ela vai manifestando outros sintomas, como, por exemplo, as estereotipias. É natural que ela tenha ecolalia, que é repetir repetir várias vezes a mesma palavra. Então, o autismo é um transtorno de uma soma de sinais e sintomas conferidos desde a primeira infância que geram prejuízo persistente e duradouro para aquela criança. Tá, alguns pontos. Primeiro, quando ele fala de comorbidades, é o termo biomédico. Mas quem já acompanha meu canal, a gente já sabe que, na verdade, são condições coexistentes, né? Porque comorbidades se lê de uma forma bem patologizante, até porque ele usou o termo o sintoma, né? Mas, por exemplo, o que ele falou em relação à comida, sim, existe, né? Ele vai falar um pouco mais pra frente sobre o TPS, né, que é o transtorno de processamento sensorial, que é basicamente quando uma pessoa tem desregulação sensorial, ou seja, ela vai ter sentidos muito hipersensíveis, né, a chamada hipersensibilidade em alguns aspectos, por exemplo, no paladar, no tato, e uma hipossensibilidade, ou seja, vai sentir a menos do que é considerado, entre aspas, padrão, né? Então, cada autista vai ter hipersensibilidade ou hipossensibilidade em algum sentido do corpo. Não significa que todo autista vai ter hipersensibilidade ou hipossensibilidade. É bem comum, mas não é oficialmente, né, pelos termos biomédicos, um critério diagnóstico, né? O TPS, ele é uma condição coexistente, ou seja, é comum autistas também terem TPS, mas não é o mesmo, não é a mesma condição, é uma condição à parte, assim como autistas podem ser TDAH também. TDAH, isso não significa que TDAH é constituinte do autismo, né, do espectro autista, mas é uma condição coexistente que pode surgir, né, junto com uma neurodivergência, né, o que chamam às vezes de dupla excepcionalidade também, não sei
Provavelmente você já tenha pesquisado alguma coisa sobre neurodivergência, já deve ter visto esse termo, mas é bem comum autistas fazerem parte de outra identidade da neurodiversidade, né? Assim como TDAH, enfim. Então, às vezes o autista também é TDAH, às vezes o autista também tem TOC, como no meu caso, às vezes tem a dislexia, a descalculia, às vezes pode ter DI, mas é aquilo que eu falei. DI não é a mesma coisa que espectro autista, né? Deficiência intelectual é diferente do TEA, né? Do transtorno do espectro autista, né? Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, as estereotipias, né, que ele fala, né? Eu vou traduzir aqui, né, que é um termo biomédico, eu vou traduzir para o modelo social da deficiência, para o termo de estimulações, né? Ou STIMs. STIMs são movimentos autorregulatórios que fazem com que o autista tenha menos chances de acabar tendo uma crise sensorial, né? Seja um meltdown, né? Que é explosão, ou shutdown, que na tradução é desligamento. Então, é algo muito importante, assim como a ecolalia, que querendo ou não, também é um tipo de STIM, né? Então, eu sei que ele vai falar isso provavelmente, mas eu já vou adiantando. Ele não se deve tirar STIMs, né? Não se deve tirar, enfim, independente do termo que você use aqui, né? Que você está assistindo, se é STIM ou estereotipia, não tira essa bagaça, porque você só vai ferrar o autista fazendo isso. Mas assim, vamos continuando, porque depois a gente pode até desenvolver um pouco melhor, né? Os sentidos, eles são mais sensíveis, assim? Ou mais sensíveis ou menos sensíveis. Então, vou dar um exemplo para vocês. É muito comum que as crianças dentro do espectro, mas não apenas do espectro, vou melhorar para vocês. Transtorno do espectro autista Uhum. é o mesmo que autismo. Então, eu vou sempre falar transtorno ou espectro, entendam que eu estou falando de autismo, né? Então, as crianças dentro do transtorno do espectro autista, eles podem ter o transtorno do processamento sensorial, um transtorno que altera o meu processamento do meu sintoma sensorial. Sensorial é tudo que eu cheiro, que eu sinto, que eu ouço, que eu vejo. Então, por exemplo, essa luz às vezes poderia estar incomodando um pouquinho mais. E se ela está incomodando, gera, às vezes, uma inquietude, um comportamento aversivo. O som, ele pode estar incomodando aquele paciente de uma forma diferente. Pensa, por exemplo, na criança de 6 ou 7 anos dentro da escola, que às vezes não está conseguindo progredir na parte acadêmica, simplesmente porque o barulho do ambiente gera realmente desconforto, mas é desconforto verdadeiro. Eu já tive pacientes que eu pedi para tirar da escola porque eu realmente a hora do recreio era um momento de muita dor, de muita angústia. E aí, se você está sobre uma desregulação tão grande, isso não te deixa aprender, socializar, não faz sentido. Então, assim, o autismo. Ele é esperto, esse garoto é esperto, gente. É uma forma de segregação com um argumento de acolhimento, né? Vamos lá. Quando ele fala, né? Ele falou desse caso da... Eu esqueci se era uma menina, se era uma menina ou um menino que estava tendo dificuldade por causa da hiperacessibilidade na escola. Ele pediu para tirar. Assim, gente, a questão é não é a hiperacessibilidade, é ter os meios necessários para trazer acessibilidade para esse estudante. Então, por exemplo, quando tem um intervalo ou recreio, enfim, e tem muito barulho, tem formas de você trazer algum tipo de acessibilidade para a criança. Você não precisa necessariamente tirar essa criança do ambiente escolar regular de ensino. Então, vamos lá. Uma forma de, né, antes que alguém pergunte... Qual é o que você fica criticando ele? Ele é especialista. O que você é só um autista, tudo, tá bom. Tem uma forma bem básica, por exemplo, abafador de som, né? Tem tanto fones abafadores, não é o caso desse, mas existem fones abafadores de ruído. Tem desde os mais básicos, que são mais baratos, até os mais caros. E tem que são de maior qualidade, melhor qualidade, mais especificamente. E tem aqueles tampões de plástico, né? Ou de borracha, esqueci. Que vende em pacote na internet. Então, daria para promover uma certa acessibilidade, né? Por meio desse uso desse item, né? De acessibilidade.
Não precisa necessariamente tirar a pessoa do ambiente escolar, gente. Agora, a questão é, a escola tem os meios necessários para promover essa acessibilidade? Como essa acessibilidade pode ser feita? Por meio de derrubadas de barreiras, né? Barreira atitudinal e depois a barreira sensorial. Antes de eu prosseguir, vou falar do conceito de barreiras. Barreira é basicamente o que define o que a gente chama de modelo social da deficiência. O modelo social da deficiência, ele contrapõe ao modelo biomédico da deficiência, porque ao contrário do que coloca o modelo biomédico da deficiência, que é classificar a deficiência como algo voltado ao indivíduo, ou seja, uma percepção individualista da questão, uma percepção, portanto, neoliberal de tratar dessa população, o modelo social da deficiência acaba trazendo uma perspectiva, né, uma análise de que a deficiência não está no indivíduo, mas sim está no ambiente, né? Por exemplo, um ambiente que não tem rampa, né, para caso de pessoas cadeirantes, um ambiente como no caso de pessoas autistas que é hostil sensorialmente, por exemplo, ter uma luz muito forte, ou luz piscando, ou barulho muito alto, ou mesmo para pessoas cegas, por exemplo, quando não tem sinalização sonora. Para quem tem conhecimento em leitura em braille, não tem essa forma de comunicação. Para pessoas de repente são surdas, elas não têm acesso à comunicação, né, à barreira comunicacional que poderia ser derrubada, por exemplo, com um intérprete de Libras, né, que, enfim, é um idioma oficial no Brasil, né, a língua brasileira de sinais, né, então, no caso, voltando ao caso dessa pessoa autista metafórica, acredito eu, que ele recomendou, pediu para tirar da escola, tem formas de fazer isso, né? Então, só que isso não depende necessariamente só do corpo escolar, sim, depende também do corpo escolar, né, que é a barreira atitudinal, né, voltadas às atitudes, né, que é a principal barreira que deve ser derrubada, principalmente, antes das outras, mas não depende somente do professor, da equipe pedagógica, do inspetor de alunos, do administrativo, da direção da escola, depende também de verba, né? Se essa verba não chega até a escola, é meio complicado, assim, promover qualquer tipo de acessibilidade, porque promoção de acessibilidade, em alguns casos, pode ser algo que demanda algum tipo de recurso, né? Pode ser desde recurso, como, por exemplo, equipamento, né? A chamada tecnologia assistiva também, mas profissionais, né? Como o próprio educador especial ou educador inclusivo, né? Ou professor de apoio, enfim. Então, trazer a pessoa para fora da escola não resolve o problema. E outra, e um outro, né, que é a falta de socialização da criança, né? A criança precisa estar no ambiente escolar, porque o ambiente escolar, principalmente nos anos iniciais, trata da socialização. A escola não é só para aprender, também é o primeiro espaço de socialização de uma criança fora do ambiente familiar. Então, vamos com calma aí nesse possível homeschooling. O autismo, ele realmente tem uma face muito ampla de vários sintomas, sendo um deles. E o Noah, seu filho, é autista, né? Como que você foi percebendo isso, o Tiago? Perfeito. A maioria dos médicos pediatras, eu posso dizer a vocês, como médico pediatra de formação, que existe uma lacuna na formação sobre o autismo. E o que nós estamos fazendo agora, há 5, 6, 10 anos atrás, era muito diferente. Então, naturalmente, nós fomos percebendo os sintomas dele dentro de casa, mesmo que os profissionais que naquela época acompanhavam não o percebiam. Então, a gente começou a perceber que ele não olhava, que ele não falava, e aí por volta de 1 ano e 2, isso realmente começou a ficar muito expressivo, chegando um ápice dos atrasos dele, que a gente tinha a sensação que não tinha um filho, que existia uma pessoa ali que estava afundada dentro de um espectro de Mas que não sintomas e interagia, assim. sinais que a gente chamava, fala filho, ele não olhava. Amor, ele não olhava. A gente fala, pega ali, ele realmente existia. Claro que ele amava, claro que ele era amado, mas isso, em alguns casos...